Bom dia, meus amigos. Eu tinha parado de fazer alguns comentários ao vivo e agora eu voltei a tentar fazer aqui esse vídeo pela indignação da minha parte como brasileiro, achar absurdo as declarações do Ciro Gomes na entrevista que ele deu ontem a respeito dos presidentes candidatos que no momento agora estão como ele, correndo atrás de votos para se eleger. Eu achei um absurdo as declarações que ele deu a respeito do Bolsonaro, como os demais. Todos estão preocupados que o Bolsonaro venha ganhar essas eleições. Eu não sei por que o medo, eu não sei por que essa revolta a respeito de do candidato que está na pesquisa em primeiro lugar. Isso não quer dizer que se o Bolsonaro está na pesquisa em primeiro lugar, é pela revolta, né, pela situação que o Brasil se encontra e principalmente pelos candidatos que aí estão. São candidatos conhecidos, são candidatos que já tiveram no poder em outras candidaturas, fizeram parte de governo da Dilma, do Lula, do Temer, do Fernando Henrique, do Itamar Franco, e aí por diante, e continua os mesmos. O Ciro Gomes é um deles, que participou de todos esses setores presidenciais, no sentido do Brasil fazendo parte de ministro, né? Ele, por exemplo, já assumiu todos os cargos que você possa imaginar no setor da presidência da República. Só não chegou a ser presidente como ele está querendo ser agora, eu acho, e tenho certeza que não haverá essa possibilidade. Primeiro que é um cara que ele pode ser um cara preparado intelectualmente, mas é um cara despreparado em termos de raciocínio, né? Ignorante, agressivo. Ele fala muito da agressividade do Bolsonaro, mas ele também é um cara muito agressivo, principalmente que eu vejo aí nos vídeos, né, que todo mundo vê as situações quando ele vai conversar com certo tipo de pessoas. Eu vi aqui uma reportagem que eu vou ler para vocês em 3 situações aqui que eu achei um absurdo. Primeiro, ele critica o candidato Bolsonaro, dizendo o seguinte, que ainda o comportamento do Bolsonaro após o atentado em Juiz de Fora, a campanha do presidenciável no PSL divulgou foto na UTI, no hospital Alberto Schweitzer, do qual ele faz um gesto de arma. E o cara dentro do hospital não aprendeu nada. E esses filhos, ou seja, questionando os filhos do Bolsonaro, de estranhíssimo, como se quisesse dizer que os caras são estranhos, né, por acompanhar o pai nessas performances de agressividade. Eu quero dizer para você, Ciro, o seguinte, que o gesto do Bolsonaro não é só ele que faz esse gesto, não. A maioria do brasileiro estão fazendo, porque a maioria do brasileiro, eles já estão cansados de ser esculachado, de ser roubado, né? Eles estão totalmente revoltados pelo que está acontecendo no nosso país, no nosso Brasil, pela corrupção. E você sabe muito bem disso, porque dentro da sua família há corrupção, né? O teu irmão, governador do Ceará, está envolvido também, entendeu? Você governou, junto com teus familiares, o país do Ceará, o estado do Ceará, por década. E continua a mesma coisa, as pessoas na pobreza, né? Sem saúde, sem educação. E só quem se dá bem lá é os teus familiares. E isso vai mudar quando o Bolsonaro continuar ou se chegar a se eleger presidente, porque essas mamatas todas vai acabar. E esse gesto de ele apontar uma arma é um tipo de socorro que ele está fazendo através do povo, que o povo faz esse gesto, que o povo quer ordem, a pessoa quer uma segurança. Nós queremos paz e tranquilidade para o nosso país.
E ele foi o único político que ele está colocando a cara, a tapa, coisas que vocês nunca tiveram coragem de fazer. E outro comentário aqui que eu também queria deixar bem claro, que você diz o seguinte: sobre a ordem da Constituição eu mando e eles obedecem. Eu quero as Forças Armadas modernas, poderosas, mas no meu governo militar não fala em política. O presidiável criticou declarações do comandante do Exército, General Eduardo Vilar Boas, que vê o risco de legitimidade novo governo, questionando no caso do Bolsonaro. No meu governo estaria demitido, ou você demitiria o general e provavelmente pegaria uma cana. Está fazendo isso e eu conheço muito bem para tentar calar a voz da cadela do cio. Ou seja, além de você questionar o comentário do general Vilar Boas, que todos nós, pela Constituição Federal, nós temos os direitos, não só os civis como os militares, de expressar a sua revolta dentro do termo da Constituição Federal. Ele também tem um direito. E você diz que prenderia ele e o demitiria. Agora deixa eu explicar. Ele está fazendo isso e eu conheço bem, para tentar calar a boca da voz das cadelas do cio. As cadelas do cio que você quis dizer são os subordinados a ele, né? E outro comentário que você faz entre o general Mourão, que é um jumento de carga. Eu não sei como é que uma pessoa como você, que diz que tem uma vida, né, política, é um cara intelectual, um cara estudioso, um cara sabido, como é que você pode falar de um general do exército nesse termo, um jumento de carga? Se eu fosse uma pessoa que tivesse o poder federativo no momento do exército, a primeira coisa que eu ia fazer era prendê-lo. Não queria saber da Constituição, porque a Constituição nossa realmente não está dizendo mais nada, porque vocês estão passando por cima da Constituição Federal. Você diz o seguinte aqui, tem aqui o que você fala o seguinte: diante dos militares na campanha por causa do plataforma do Bolsonaro, disse que em seu governo, caso você fosse eleito, não teria papel na política. Sob a ordem da Constituição, olha bem o que você fala, sobre a ordem da Constituição eu mando e eles obedecem. Eu quero que as Forças Armadas modernas, poderosas, mas no meu governo militar não fala em política, porque você prende e demitiria. Assim, se você fala tanto na Constituição Federal, por que você não respeita a Constituição Federal? Sabe por quê? Porque a maioria dos políticos não respeita. Na Constituição Federal se diz o seguinte, que todos os brasileiros têm direito à educação, à saúde, a saneamento básico e a trabalho e moradia. E nada disso vocês fazem. Agora, você vem dizer isso nos jornais. Isso é um absurdo, cara. Você é um cara que você é ignorante. Você é um cara que vive na época do coronelismo, né? Que nós temos lá no Norte e Nordeste. Acabou isso, cara. A época de coronéis, né? Que mandavam e desmandavam, acabou, cara. Nós vivemos agora no século XXI. Você tem que medir suas palavras. Porque se é um general, que eu tenho certeza que o general vai te dar uma resposta, e eu tenho certeza que o ministro vai também te dar uma resposta, e todos nós brasileiros estamos aguardando essa resposta, de você ter chamado um general de jumento de carga. Eu até concordo contigo em termos que um jumento de carga é um animal que no Nordeste ele tem muito valor,
para as pessoas que moram no sertão do Cariri, onde não tem água, aquela seca que lá no teu Ceará existe, onde os jumentinhos vão lá pegar as águas para a família poder comer e tomar banho e lavar sua roupa e aguar suas plantações. Agora, se você falasse um burro, eu até concordaria que seria você. Sabe por quê? Porque um burro, ele é cruza de cavalo com jumento. O que você ficou, tem mais força, mais poder. E ele, se soubesse o poder que tinha, não carregaria nada em suas costas. Agora, eu fico indignado, um cara que já foi ministro, governador, prefeito, senador, deputado e vereador, e tua família é toda de político. Você é um político profissional. Político profissional tem uma diferença do político. O político profissional, ô Ciro, é aquele cara que vive só de política e traz toda a sua família, toda a sua cambada para viver no seio de mamar na tetas, mas que não está nem aí para o povo. E o político é aquele que se elege para cuidar do povo, da saúde, da educação e trabalhar para nós que pagamos teu salário. Agora, sobre a revolta que você está tendo do Bolsonaro, você diz que se o Bolsonaro ganhar, você deixa a política. A gente